Você já parou para pensar em quantas vezes desejamos estar perto de Deus, mas nos sentimos indignos dessa presença? Quantas noites já passamos questionando se realmente somos aceitos diante do Altíssimo? Hoje, vamos mergulhar em uma das perguntas mais profundas e transformadoras que as Escrituras nos apresentam, uma pergunta feita há 3.000 anos, mas que ecoa com força renovada em nossos corações, neste exato momento. E o que você vai descobrir hoje não é apenas teologia antiga, mas verdades confirmadas por descobertas arqueológicas fascinantes que revelam como Deus preservou sua mensagem através dos milênios. Prepare seu coração, porque o Salmo 15 vai mudar completamente sua compreensão sobre o que significa verdadeiramente habitar na presença do Santo. Vamos ler juntos este salmo completo, palavra por palavra, respirando cada verdade que Davi, o rei poeta de Israel, nos deixou. Senhor, quem habitará no teu tabernáculo? Quem há de morar no teu santo monte? O que anda em sinceridade e pratica a justiça e fala a verdade no seu coração. O que não difama com a sua língua, nem faz mal ao seu próximo, nem aceita nenhum opróbrio contra o seu próximo. A cujos olhos o réprobo é desprezado, mas honra aos que temem ao Senhor. Aquele que jura com dano seu e contudo não muda. Aquele que não empresta o seu dinheiro com usura, nem recebe peitas contra o inocente. Quem faz isto nunca será abalado. Agora imagine por um momento o contexto em que estas palavras foram escritas. Estamos por volta do ano 1000 a.C., em Jerusalém, a cidade que Davi acabara de conquistar e transformar na capital espiritual de Israel. A palavra hebraica para tabernáculo aqui é ohel, que significa literalmente tenda, fazendo referência direta ao tabernáculo de Moisés. Aquela estrutura sagrada e imóvel onde a presença manifesta de Deus habitava. Arqueólogos descobriram que o tabernáculo media aproximadamente 13,5 metros de comprimento por 4,5 metros de largura, uma estrutura impressionante para um povo nômade. Especialistas em engenharia antiga explicam que o design do tabernáculo revelava conhecimento sofisticado sobre distribuição de peso e resistência de materiais, algo notável para aquela época. Mas aqui está algo fascinante que recentes descobertas nos revelaram. Quando Davi pergunta quem habitará no teu tabernáculo, ele não está falando apenas de visitar um lugar físico. A palavra habitará vem do hebraico gur, que carrega um significado muito mais profundo do que simplesmente visitar ou passar. No contexto cultural daquela época, gur era usada para descrever alguém que se tornava um residente permanente, alguém que tinha permissão legal e social para viver em um território que não era originalmente seu. Antropólogos culturais revelam que na sociedade do Antigo Oriente Próximo, tornar-se um ger, um residente permanente, era uma honra extraordinária que exigia cumprimento de requisitos específicos estabelecidos pelo anfitrião. E quando Davi menciona o Santo Monte, ele está se referindo ao Monte Moriá, o mesmo local onde Abraão ofereceu Isaque séculos antes, e que hoje corresponde à região do Monte do Templo em Jerusalém, distante aproximadamente 800 metros da cidade de Davi original. Geólogos confirmam que esta elevação específica tem características únicas. Está a aproximadamente 740 metros acima do nível do mar, oferecendo visão estratégica de toda a região circundante. Para aquela sociedade, montanhas não eram apenas formações geológicas, eram lugares onde céu e terra se encontravam, onde o divino tocava o humano. Agora vamos mergulhar nas características que Davi descreve. A primeira é o que anda em sinceridade. A palavra hebraica aqui é tamim, que historiadores explicam ser o mesmo termo usado para descrever animais sem defeito para sacrifício. No hebraico original, tamim
carrega o sentido de integridade completa, perfeição moral, uma vida sem rachaduras entre o que se é por dentro e o que se mostra por fora. Para entendermos isso, precisamos saber que naquela época as pessoas viviam em comunidades extremamente próximas, onde sua reputação era literalmente sua moeda de troca. Documentos da época confirmam que contratos comerciais dependiam não de sistemas legais complexos, mas da palavra e da integridade reconhecida de uma pessoa. E pratica a justiça, aqui a palavra hebraica é tsedek, que antropólogos culturais revelam não significar apenas ausência de fazer o mal, mas ação ativa de criar equidade e retidão nas relações. Arqueólogos descobriram tabletes cuneiformes de civilizações contemporâneas a Israel que mostram como a justiça era conceito central na organização social. Mas há algo revolucionário no conceito hebraico de justiça. Enquanto outras nações definiam justiça como dar a cada um o que merece, o conceito bíblico de tzedek incluía misericórdia, especialmente para com órfãos, viúvas e estrangeiros. Isso era radicalmente diferente do que praticavam assírios, babilônios ou egípcios da mesma época. E então vem algo extraordinário e fala a verdade no seu coração. A palavra para coração é lev em hebraico, mas especialistas em linguística hebraica explicam que para aquela cultura o coração não era apenas centro das emoções como pensamos hoje. O lev era considerado o centro do pensamento, da vontade, das decisões morais e das emoções combinadas. Quando Davi diz, fala a verdade no seu coração, ele está dizendo que a verdade deve ser tão profundamente internalizada que ela se torna a linguagem natural de nossos pensamentos mais íntimos, mesmo aqueles que ninguém mais pode ouvir. Mas aqui vem a revelação que muda tudo, confirmada tanto pelas Escrituras quanto pela história. Davi não está descrevendo perfeição humana impossível. Ele mesmo, o autor deste salmo, falhou dramaticamente em vários desses requisitos. Ele cometeu adultério, planejou assassinato, causou escândalo. Então o que Davi realmente está revelando? Ele está descrevendo não um padrão para alcançarmos por força própria, mas o caráter transformado que Deus produz naqueles que genuinamente buscam sua presença. Especialistas em teologia bíblica explicam que este salmo funciona como um espelho, não como uma escada. Vamos continuar. O que não difama com a sua língua. A palavra hebraica hagal literalmente significa espionar com os pés. Uma expressão fascinante que arqueólogos explicam estar relacionada com a prática comum naquela época de pessoas caminharem de tenda em tenda, de casa em casa, coletando e espalhando informações prejudiciais sobre outros. Para aquela sociedade, onde não existiam muros grossos separando as famílias e onde a vida comunitária era intensamente próxima, o controle da língua era questão de sobrevivência social. O contexto cultural explica que uma pessoa que espalhava maledicência podia destruir não apenas reputações, mas arranjos de casamento, parcerias comerciais e até alianças tribais. Nem faz mal ao seu próximo. A palavra próximo aqui é rea, que no hebraico original se refere não apenas a quem mora ao lado, mas a qualquer pessoa com quem você tem algum tipo de relação ou convivência. Comparando com outras civilizações contemporâneas, vemos que enquanto o Código de Hammurabi, da Babilônia, estabelecia justiça baseada em status social, um nobre valia mais que um plebeu, o conceito hebraico de rea era radicalmente igualitário. Todos eram próximos, todos tinham o mesmo valor diante de Deus. E então Davi diz algo extraordinário. A cujos olhos o réprobo é desprezado, mas honra aos que temem ao Senhor. A palavra desprezado aqui é bazá, em hebraico, que especialistas em linguística explicam não significar ódio pessoal, mas discernimento moral de não dar honra ou plataforma para quem rejeita ativamente os caminhos de Deus.
O que arqueólogos descobriram recentemente mudou nossa compreensão sobre isso. Em escavações de cidades antigas de Israel, foram encontradas evidências de sistemas comunitários onde líderes religiosos e pessoas de caráter reconhecido tinham assentos de honra nas portas das cidades, literalmente lugares elevados onde as decisões importantes eram tomadas. Não honrar o réprobo significava não lhe dar essas posições de influência. Aquele que jura com dano seu e contudo não muda. Aqui está uma das declarações mais radicais de todo o Salmo. A palavra jura é shabá em hebraico, que carrega o peso de um compromisso solene, frequentemente feito invocando o nome de Deus. O que isto significava para o povo? Imagine viver em uma época sem contratos escritos complexos, sem sistemas judiciais elaborados. Sua palavra empenhada era tudo. Documentos da época confirmam que quebrar um juramento era considerado não apenas má conduta social, mas ofensa cósmica contra a ordem divina. E aqui está o choque. Davi diz que mesmo que cumprir seu juramento lhe cause prejuízo pessoal, mesmo que as circunstâncias mudem drasticamente, a pessoa que habita com Deus mantém sua palavra. Isso era revolucionário porque aquele que não empresta o seu dinheiro com usura, a palavra hebraica neshek, literalmente significa morder, uma metáfora poderosa que antropólogos culturais explicam refletir como os juros excessivos mordiam progressivamente a capacidade de sobrevivência do devedor. Para entendermos isso, precisamos saber que naquela época as pessoas não pediam empréstimos para investimentos empresariais como hoje. Empréstimos eram questão de sobrevivência, para comprar comida em época de fome, para enterrar os mortos, para pagar impostos tirânicos. Recentes escavações revelaram que em Israel antigo, diferentemente de nações vizinhas, havia leis específicas protegendo o pobre de ser explorado financeiramente por seus próprios irmãos. Isso contrastava radicalmente com práticas babilônicas e assírias, onde a escravidão por dívida era comum e aceita. Nem recebe peitas contra o inocente. A palavra peitas é shoshad em hebraico, referindo-se a subornos para perverter a justiça. Arqueólogos ficaram impressionados ao descobrir que nos portões das antigas cidades de Israel havia áreas específicas designadas para julgamentos públicos. Estes portões, que mediam aproximadamente 6 metros de largura, eram os tribunais da época. Especialistas em arquitetura antiga explicam que o design destes portões foi intencionalmente criado para que houvesse transparência. Os julgamentos aconteciam à vista de todos. A rejeição de subornos não era apenas moralidade pessoal, era preservação da própria estrutura social. E aqui está o que mais impressiona. Tanto a verdade espiritual quanto as descobertas modernas confirmam que Davi termina este salmo com uma promessa categórica. Quem faz isto nunca será abalado. A palavra abalado é mot, em hebraico, que significa literalmente escorregar, cambalear, ser removido. Geólogos que estudaram a região de Jerusalém descobriram algo fascinante. O Monte Sião é formado por uma base rochosa excepcionalmente estável, diferente de outras colinas da região que tem solo mais macio. Quando Davi diz que quem vive segundo estes princípios nunca será abalado, ele está usando uma metáfora geológica que o povo daquela época entendia visceralmente. Você se torna como a própria rocha sobre a qual o templo de Deus está construído. Mas agora, deixe eu compartilhar com você o que realmente transforma esta mensagem de antiga lista de regras em revolução pessoal para a sua vida hoje. Por séculos pensávamos que este salmo era sobre performance religiosa, sobre nos esforçarmos para sermos bons o suficiente para Deus. Até descobertas arqueológicas e teológicas revelarem que estávamos lendo de trás para frente. Este não é um salmo sobre como entrar na presença de Deus.
É um salmo sobre o que acontece com você quando você já está na presença de Deus. É descrição da transformação, não prescrição para merecimento. Você vê, há 3.000 anos, as pessoas lutavam com as mesmas questões que nós hoje: integridade quando ninguém está olhando, honestidade quando mentir seria mais conveniente, generosidade quando guardar seria mais seguro, manter a palavra quando quebrá-la seria mais lucrativo. Os desafios que enfrentavam eram completamente diferentes dos nossos em tecnologia e cultura, mas absolutamente idênticos em essência humana. E a resposta de Deus é a mesma. Venha para perto de mim primeiro e eu transformarei seu caráter. Não tente se transformar para vir até mim. Hoje, neste exato momento, você pode estar carregando o peso da indignidade, pensando que precisa primeiro consertar sua vida, organizar sua moral, limpar seus erros, para então buscar a presença de Deus. Mas escute esta revelação que toca o próprio coração do Evangelho. Davi está dizendo que é na presença de Deus que você se torna essa pessoa. É habitando com Ele que a transformação acontece. É permanecendo em sua presença que sua natureza começa a moldar a sua. A palavra original revela um significado que transforma nossa compreensão. Quando o Salmo pergunta quem habitará, está usando o tempo futuro contínuo em hebraico, indicando não um momento único de chegada, mas um processo constante de permanência. Você não chega perfeito. Você chega quebrantado, sedento, desesperado pela presença de Deus, e é lá, naquele lugar santo, que dia após dia, escolha após escolha, Ele vai transformando seu caráter até que estas características deixem de ser esforço e se tornem sua nova natureza. Então aqui está minha palavra final para você. Uma palavra que carrega o peso de 3 milênios de história, confirmada por descobertas arqueológicas, validada por gerações de testemunho fiel e selada pela própria promessa de Deus. Você foi criado para a presença de Deus. Seu coração foi desenhado para habitar no Santo Monte. E a jornada não começa com você se tornando digno. A jornada começa com você reconhecendo sua necessidade desesperada e correndo para os braços daquele que transforma mendigos espirituais em reis e sacerdotes. A prosperidade que Deus oferece não é apenas material, embora Ele se deleite em abençoar seus filhos. A verdadeira prosperidade é ter um coração que não precisa mais mentir porque está seguro na verdade. É ter relacionamentos que não precisam de manipulação porque estão fundamentados em integridade. É ter paz financeira, não porque você acumula através de exploração, mas porque confia que o Deus que alimenta pardais cuidará de você. É ter sabedoria que vem não de esperteza humana, mas de comunhão íntima com a fonte de todo conhecimento. É ter firmeza inabalável, não porque suas circunstâncias são perfeitas, mas porque você está enraizado na rocha eterna. Esta é a sabedoria que o mundo não pode dar e não pode tirar. Que habitar na presença de Deus transforma você de dentro para fora, até que você se torne reflexo do próprio caráter dele. E quando isso acontece, você não apenas visita o Santo Monte ocasionalmente, você se torna cidadão permanente do reino, com todos os direitos, privilégios e responsabilidades dessa posição extraordinária. Você nunca será abalado, porque você está plantado onde o próprio Deus habita. Esta é a prosperidade eterna. Esta é a sabedoria que transcende gerações. Esta é a promessa que se mantém firme desde que Davi a escreveu há 3.000 anos até este momento em que você a ouve. Que assim seja em sua vida. Amém.